Então, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem hoje. Hoje é o nosso terceiro dia aqui na nossa semana de celebração, nosso seminário de celebração da Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação, que está sendo organizado aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região pelas comissões de prevenção e assédio sexual, pelas comissões, né? O nome completo é Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, que aqui, tanto na primeira instância de São Paulo como no TRF, a gente chama de SEAMA. Então, a gente organiza essa semana é uma coisa que consta da resolução do CNJ que a gente todo ano tem que em maio fazer, dedicar uma semana, né, para eventos, workshops, campanhas sobre o tema. A gente já faz, acho que já é o nosso terceiro ano fazendo essa semana. Acho que esse ano é foi a maior, assim, com o maior número de atividades. A gente já falamos sobre equidade racial, população LGBTQIAP+, não sei se eu esqueci alguma letra, e hoje a gente vai falar aqui a nossa conversa hoje é assédio em debate, compartilhando olhares e caminhos, né? Então, antes de passar aqui para o nosso roteiro, propriamente dito, vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher parda de 48 anos, tenho um cabelo enrolado bem cheio, assim, castanho claro. Eu estou usando um óculos, está um pouquinho distante, mas eu estou usando um óculos com uma armação marrom, meio coloridinha, um brinco de prata e madrepérola, um colarzinho de pérola também. Estou com uma blusa branca, um casaco creme e uma calça preta. E a gente está aqui, estou junto aqui com a Liz na sala multiuso da EMAG, aqui no tribunal. E acho que da minha descrição, por enquanto, é isso. É, Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? A gente sabe como é difícil tirar um tempinho do trabalho para estar aqui, mas é muito importante ter a presença de todos vocês, agradeço muito. E hoje a gente tem aqui a nossa proposta, vai ser um pouquinho diferente dos outros dias. A gente vai começar com uma fala da Liz, que eu já vou apresentar, e depois uma fala da Carla, e aí depois, para o fim, a gente vai fazer uma parte, para o fim não, né? A gente vai dedicar uma boa parte também para debates, para perguntas que vocês podem ir enviando a qualquer momento pelo chat, que a Mariana, que está aqui nos, né, além de coordenando o evento junto comigo, também está aqui nos ajudando, trazendo água, enfim. E a Mariana vai então passar e vou poder passar essas perguntas que vocês tiverem, perguntas, comentários, o que quiserem falar. Então, eu vou apresentar aqui a Liz, né? Liz Andréa Sobol. A Liz é psicóloga, doutora em medicina preventiva pela USP, com pós-doutorado em psicologia na Universidade de Lisboa, professora da Universidade Federal do Paraná, licenciada, autora de 11 livros. A Liz é pioneira nas pesquisas e intervenções em assédio e em saúde mental no trabalho, ministra palestra e treinamento sobre assédio desde 2006 em várias organizações, como o Tribunal de Contas da União, TST, Superior Tribunal Militar, STF, Ministério Público do Trabalho, Itaipu, Petrobras, dentre outras. Mas melhor do que o currículo dela é ouvir ela falar. Então, não vou me demorar aqui de passar a palavra e peço só para lembrar da audiodescrição, tá bom? Boa tarde, uma alegria estar aqui com a doutora Maria Fernanda, todos vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, lisos, estou com um óculos escuro e com uma roupa escura para contrastar bem com o nosso fundo aqui, né? É, a, é um prazer para mim poder participar desse evento, dessa semana, né, que tem tantas iniciativas, porque nós precisamos muito falar sobre esse tema. E é uma alegria compartilhar com a Carla também, que tive a honra de conhecer no CNJ essa semana, né, Carla? Foi muito especial estar lá com ela também. E gente, eu como pesquisadora desse tema, né, mas não só pesquisadora, mas eu tenho trabalhado junto às comissões em vários âmbitos do judiciário, não só no judiciário, também em outros órgãos públicos e
empresas da iniciativa privada, é muito significativo perceber esse movimento que tem acontecido no Brasil, e muito pela Resolução 351 do CNJ. Isso traz um divisor de águas na maneira de a gente trabalhar o tema, principalmente no judiciário, e eu fico muito contente de perceber o avanço também da legislação internacional, como a Convenção 190 da OIT. No Brasil, nós temos igualmente o modelo do TCU, de prevenção e enfrentamento do assédio, que traz uma perspectiva muito interessante de como as organizações podem fazer esse enfrentamento e a prevenção. E essas leis, elas trazem uma esperança que é essa possibilidade de conexão com o futuro, de qual é o futuro que a gente está construindo. Quando olhamos esses regulamentos ou leis, né, ou mesmo a lei federal que estabelece as comissões e a política de prevenção no âmbito federal, eles não trazem a resolução do problema nelas mesmas. Elas trazem um convite, uma convocação, né? Mais do que um convite, é uma convocação de algo que a gente precisa construir junto. Então, a visibilidade desse tema pode dar, a gente escuta muito, mas isso não dá em nada, não dá em nada, do que adianta, continua tendo assédio. Ter uma política não é garantia de que não vai ter mais assédio, mas é a garantia de que isso não ficará no silêncio, que há um espaço institucional consolidado, legitimado, onde se pode falar sobre isso. As comissões, e não só as comissões, mas toda a instituição tem esse compromisso de prevenção e enfrentamento do assédio. Só que as comissões não fazem nada sozinho. Elas são as articuladoras, são aquelas que vão ser as guardiões para que esse tema não fique esquecido, que vão lembrar cada um dentro da instituição do seu papel em contribuir, mas não é ela que vai resolver o problema. Na verdade, gente, assédio é um compromisso e um enfrentamento de todos nós. Não é da comissão, não é da instituição em si, mas é um compromisso de cada um de nós. De nada vai adiantar termos essas legislações se você que está aí nos assistindo e participando aqui conosco não fizer uma escolha intencional todas as vezes que você se relaciona com alguém no seu ambiente de trabalho. Porque todos nós queremos ser respeitados, acolhidos, valorizados, queremos ter um ambiente de trabalho seguro, seguro psicologicamente, onde a gente possa ser quem a gente é mesmo, não fique naquele esforço de ter que construir um eu falso para poder permanecer nesse lugar. Todos nós queremos esse lugar, né? Que é um ambiente de trabalho saudável. Quantos de nós temos intencionalidade e estamos dispostos a entrar nessas relações, sendo aquele que oferece o seu olhar ao outro, que oferece um espaço, sim, de escuta quando alguém está passando por uma situação de assédio, ou um desafio, ou algo difícil, né? Quantos de nós estamos dispostos a colaborar com o outro na própria atividade de trabalho e a construir esses ambientes de trabalho saudáveis? Então, esse lugar de um contexto de trabalho saudável, ele é possível, ele é factível de termos, mas para isso nós precisamos de um empenho que é pessoal e também coletivo de falar no que depende de mim. As pessoas que trabalham comigo hoje serão respeitadas, serão acolhidas, serão reconhecidas e terão um ambiente saudável de trabalho. Isso não quer dizer que vamos ser amigos de todo mundo, que nós vamos gostar de todo mundo que a gente trabalha, que sempre os nossos resultados e tarefas serão positivos, bons, satisfatórios. Quer dizer que não importa o que aconteça, o respeito é inegociável. Não dá para negociar essa condição de termos ou não respeito, ela precisa estar presente. E desta maneira, a gente vai estar prevenindo qualquer tipo de assédio e também fazendo enfrentamento. Se há um assédio, não é mais possível a gente manter o pacto do silêncio.
O pacto do silêncio é aquele que é assinado por todos, na verdade. Quem sofre, muitas vezes, não pede ajuda. Se você está passando por uma situação de assédio, de desrespeito, de constrangimento, de discriminação, não fique só, peça ajuda. Veja, eu não estou falando denuncie, porque a denúncia nos empurra diretamente para um canal que é denuncia, se tiver provas suficientes, abre um processo, um PAD, daí, se for comprovado, tem uma punição, e daí, esse é na melhor das hipóteses. A gente continua, às vezes, em um contexto tóxico, aquele que praticou assédio, muitas vezes não recebe uma oportunidade de restaurar essa condição do seu comportamento, da sua postura, da sua relação com o outro. Não há uma cura desse padrão, não há uma reeducação, né? As pessoas acabam continuando nesse contexto de trabalho, a equipe, muitas vezes, que vivenciou tudo aquilo, também vive sofrimentos, né? Várias pesquisas nos apontam isso, o sofrimento de quem testemunha hostilizações, contextos tóxicos, e aquele que sofreu o assédio, não necessariamente depois de um processo punitivo, vai estar se sentindo seguro naquele lugar, ou ter os danos diminuídos. Então, o que a gente tem feito com esse caminho, né? Você trabalhar, denuncie, 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 você traz este lugar de que, como se a punição resolvesse todos os nossos problemas. Eu estou dizendo aqui que não deve denunciar? Não é isso. Se você sofre assédio, procure ajuda. Nessa procura de ajuda, seja na comissão ou outra esfera institucional da sua confiança, você entender que é necessário, que você quer assumir essa trajetória de uma denúncia, é muito importante que assim faça. Mas achar que a punição em si vai resolver os nossos contextos de trabalho, ela faz uma partezinha, que é sinalizar, isso não é tolerável aqui. E sempre que tiver essa situação como uma escolha da pessoa, de alguém que usa a hostilização como prática cotidiana, que embora possa ter recebido treinamento, suporte, alertas de que aquele comportamento não é adequado, e ainda assim continua, a punição é um caminho necessário para esses casos, onde há capacitação, onde há suporte, onde há sinalização de que é inadequado o que está acontecendo. Aí sim, a pessoa insiste em estar nesse lugar, ela precisa ser punida. Qual é o outro caminho? Peça ajuda, não silencie. Peça ajuda para que a gente possa transformar essa condição de trabalho, que provavelmente não é só sua. Outras pessoas podem ter passado pelo mesmo assédio que você está passando, pelo mesmo constrangimento. E pedir ajuda significa não estar mais só. Poder ter esse lugar de acolhimento, de se ouvir na presença do outro, né? E é muito bonita essa política do CNJ, que convida a esse lugar de acolhimento, os núcleos de acolhimento, e essa função do acolhimento, né, que é prioritariamente associada à gestão de pessoas, mas não sempre à gestão de pessoas, aonde aquele que precisa de ajuda tem um lugar seguro, não para fazer uma denúncia, mas para poder se ouvir na companhia do outro, entender e tentar escutar, né, o que está passando dentro de você a partir daquilo que aconteceu, e que caminhos possíveis existem ali a serem construídos, não sozinho, mas na presença e na companhia de alguém que representa a instituição, que representa esse olhar de cuidado vindo da própria instituição, né? Pessoas competentes, capacitadas. Então, esse é o primeiro pacto de silêncio que a gente precisa romper, o pedido de ajuda. O segundo é aquele que testemunha, alguém passou por algum constrangimento perto de você, sinaliza, puxa, eu vi ali na reunião como falaram contigo, como é que você ficou com isso?
eu enxerguei você. Você existe para mim como ser humano, não só como alguém que precisa assinar um monte de processo de SEI, de encaminhar protocolos, procedimentos, resolver situações, mas como um ser humano que existe, né? E que pode não ter sido tratado com dignidade, com respeito, que pode sim ter vivenciado uma situação de constrangimento ali. A gente deixa, inclusive, aqueles próximos de nós, e para quem a gente tem uma consideração, muitas vezes na solidão. E a solidão é a pior coisa que pode acontecer com alguém que acabou de ser hostilizado. Não é que a gente resolve por dizer eu estou aqui com você, mas a gente compartilha uma humanidade. E é isso que fortalece a pessoa para fazer as suas escolhas, inclusive se vai denunciar ou não. Então, eu não estou falando que todos, né, que todos vão dar conta de estar com o outro. Gente, se só um se posicionar e falar, eu vi o que aconteceu, já mudou a realidade dessa pessoa. Então, você pode ser essa pessoa que oferece o olhar para o outro, o olhar que confirma, o olhar que rompe esse silêncio que grita por um pedido de presença. É essa o convite, né? Que a gente não deixe o outro nesse vazio e nesse silêncio que o paralisa. Também o pacto do silêncio que vem pela própria, por aquele que pratica a situação de constrangimento. E aqui eu quero fazer um destaque em relação às lideranças, porque é muito comum que sejam apontados líderes, gestores, enfim, como aqueles que praticam assédio, constrangimentos e práticas hostis. E eu quero lembrar o desafio que é estar nesse lugar de liderança, como é um lugar também muito solitário, de muita incerteza. O líder não é aquele que lida simplesmente com os protocolos e com a rotina e com as metas, é aquele que resolve todos os BOs, né? Tudo que é difícil vai cair na mão do líder. E se é difícil é porque não está dada a solução. Então, é alguém que está o tempo todo sendo testado no limite, que é aquele que tem que enfrentar, sim, as crises pequenas e aquelas que desorganizam tudo. E eu estava vindo para cá no avião ontem, e aí sentou alguém do meu lado e recebeu uma ligação. E aí ele falou alguma coisa de relatório, dos resultados, como é que estavam indo, e de repente a outra pessoa do outro lado falou, demandou mais alguma coisa e falou, ai, cara, eu não tô com cabeça para isso hoje, me desculpa. Eu tô com a minha mãe muito mal no hospital e eu tô muito desorganizado por conta disso, emocionalmente, eu tô muito abalado. E aí a outra pessoa pergunta, né? Assim, parece que continua essa conversa, e ele diz: como é difícil, né? A gente cuida de todo mundo, está lá para dar suporte quando as pessoas estão passando por dificuldades dentro da nossa equipe, e a gente vai se acumulando de tantas coisas e a gente nunca tem tempo para olhar para a nossa própria vida, para aquilo que é importante para nós também. Como é difícil esse lugar de gestor. Ele fala isso, né? E os gestores são seres humanos também. E chega uma hora que esgota. Isso não é justificar assédio, violência. Assédio e violência não pode acontecer. Mas nós precisamos entender que ela faz parte de um contexto de pressão por produtividade, de dificuldades, incompatibilidade, às vezes, com as exigências e com as condições de realidade para realizar o trabalho, equipe, prazo, né, ainda mais dentro do sistema de justiça, né, com prazos que não são flexíveis, que não podem ser negociados. Então, há de fato sobre esses gestores e essas lideranças uma pressão que pode desorganizar. E como seres humanos, diante de pressões,
a hostilização é uma resposta coerente, né? A própria CNV vai trazer, a comunicação não violenta vai sinalizar que toda hostilização sinaliza uma necessidade não atendida, sinaliza algo que essa pessoa precisava para estar num lugar mais de segurança psicológica e não tem. Então, não é justificar o assédio, mas é compreender que essas lideranças também são seres humanos. E que quando elas silenciam em relação ao que está escapando, a essas pressões, a essa sobrecarga, e ela não encontra um lugar de suporte, de apoio, de parceria, inclusive com outros gestores, ou da sua própria equipe, de entender esses contextos, pode ser que a hostilização apareça como uma resposta. Então, olha a importância das parcerias também entre pessoas que têm cargos, que estão responsáveis pelas suas equipes. Isso pode ajudar a evitar o assédio. Nós temos também o que olhar para esse silêncio institucional que às vezes acontece. Pô, eu denunciei, busquei ajuda e não deu nada. Qual a expectativa que cada um tem ao buscar ajuda? Talvez tenham situações que não sejam possíveis de serem resolvidas mesmo, porque o assédio é um fenômeno muito complexo, é uma prática muito complexa, e que envolve aí elementos individuais, fatores individuais, do grupo, da própria organização do momento social, da própria sociedade mais ampla, dos valores, né? E a organização não tem controle sobre tudo isso, ela não tem controle sobre as pessoas e o comportamento das pessoas. O assédio fala de uma postura que é individual também, e que nem sempre é possível de ser alterada, ou de condições de trabalho que nos empurram para práticas hostis e que nem sempre consegue ser alterada. Mas qual é a expectativa? É que, diante desses espaços, não haja um silenciamento no sentido de deixar as pessoas na solidão, de não buscar, né, alternativas institucionais para minimizar as coisas que estão acontecendo, os danos que estão acontecendo, para achar outros caminhos possíveis. Então, se algo a gente pode levar dessa conversa de hoje é essa postura de não compactuarmos com o silêncio. Peça ajuda, converse com colegas, né, sobre o que está acontecendo, dê apoio àquele que está por perto, converse com pares, né, as lideranças, busque pares, busque a própria gestão de pessoas, a própria comissão, por que não? Para dizer, estou com dificuldade com a minha equipe, não sei como lidar com isso, ou estou pensando em lidar desta maneira. O que vocês acham, né? É recomendado? Porque o assédio às vezes aparece, ou a violência, como aquilo que nos escapa mesmo. Nem sempre ele é intencional. E hoje a gente tem vários tipos de assédio. Todos nós precisamos ser vigilantes, porque somos seres humanos. E se algo que marca o assédio é a hostilização, todos nós somos potencialmente assediadores, hostilizadores, agressivos, como algo da própria natureza humana. Portanto, estar vigilante sobre esses comportamentos é tarefa de todos. Sabe, quem tem mais risco de praticar assédio é aquele que diz assim, isso é balela, isso é assédio desde quando? Eu sempre fiz isso e nunca teve problema. Não teve problema para quem? Para você? Né? Como é que isso chegava em outras pessoas? Só que a gente silenciava. Então, hoje não é mais tolerado. Brincadeirinhas sexistas, piadas misóginas, discriminação, não é mais tolerado roubar a ideia do outro e colocar como sua. Eu fui para a Inglaterra no Congresso Mundial de Prevenção do Assédio, fiquei muito contente de ver a perspectiva, foi o ano passado, a perspectiva preventiva e precoce
para enfrentamento do assédio. A gente não vai esperar a pessoa ter uma crise de ansiedade porque está passando assédio para daí perceber alguma coisa. É essa a ênfase. O que nós podemos fazer hoje para o nosso ambiente ser melhor? O que a gente pode fazer hoje para não chegar numa situação grave de assédio? Então, não é mais tolerado grito, xingamento, autoritarismo. Ah, mas eu sempre trabalhei assim, sempre funcionou, sempre tive muita produtividade. Os meus chefes me ensinaram assim. Puxa, que bom, você conseguiu chegar até aqui com esse padrão. Mas temos uma novidade: o mundo mudou, a vida mudou, o processo civilizatório está avançando e não é mais tolerado. De qualquer tipo de discriminação ou ameaça de discriminação, qualquer tipo de assédio ou ameaça de assédio, qualquer tipo de comportamento tóxico, né? Que é um conceito ainda mais amplo. E sabe quem nos respalda? A OIT. A OIT, ela na Convenção 190, ela traz um conceito ampliado de assédio e violência, tira a necessidade de repetição para ser reconhecido como assédio e violência, né? E fala até ameaça a hostilizações é considerado inadequado, precisa ser enfrentado, não é aceito. Então, definitivamente, não adianta a gente olhar, e eu podia estar aqui dando listas e listas. Assédio moral interpessoal é isso, assédio moral organizacional é isso, assédio existencial, agora está avançando esse tema de assédio existencial, que é a não fronteira entre trabalho e vida pessoal. Temos todos os tipos de discriminação, assédio sexual, né, a violência de gênero, tem características específicas de cada um desses tipos de violência. Nós podemos mirar em todos esses comportamentos, falar, eu não posso isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Eu recomendo que vocês vejam as cartilhas do CNJ, do TST, né? E outras cartilhas que tem, que depois a gente pode até indicar, dentro do próprio sistema de justiça, e que ali tem todos os conceitos. Vocês podem saber tudo isso, mas se a gente não adotar essa postura de escolha intencional, de ter o respeito como padrão, não adianta saber todos esses conceitos de cor. E de fazer essa escolha de ser humano consigo mesmo e com o outro. E eu acho que é essa convocação e o convite do encontro de hoje, né? Que é olharmos para essa potência do encontro, do trabalho junto, e de saber que todos somos seres humanos, que tem dias que você não vai estar bem, tem dia que o outro aqui não vai estar bem, inclusive a liderança, o desembargador, o juiz, o colega, o advogado, né? Todas as pessoas que vocês interagem, o servidor, o terceirizado, o estagiário. E a gente precisa reconhecer que está tudo bem e não está bem sempre. E que é necessário a gente aprender a se acolher o outro. Isso não quer dizer negociar a entrega ou não do trabalho. Ah, não, então você não está bem, vai para casa. Não é isso. Mas é como a gente encontra juntos um caminho possível. Né? Inclusive para aquele que adoeceu, inclusive para aquele que não está apresentando um resultado satisfatório, é inegociável que se tenha respeito em todo o processo. Uhum. Então, gente, eu queria começar com essa reflexão, né, no nosso diálogo aqui, dessa escolha intencional em adotarmos a postura de respeito e a escolha intencional de rompermos com o pacto do silêncio, buscando ajuda se está nessa situação complicada, apoiando aquele e oferecendo o olhar de acolhimento para aquele que pode estar passando por constrangimentos ou por desafios, e também enquanto lideranças, buscando esse lugar de suporte, de orientação, para evitar o assédio, e também não ser conivente quando o assédio está acontecendo, né, sob a sua responsabilidade na equipe, oferecer esse olhar também
de uma atuação preventiva e precoce diante dessas situações. Então, começo com essa provocação aí, com essa reflexão. Obrigada, Liz. Já começou muito bem aqui. Eu já fui anotando aqui várias coisas para a gente falar depois. E eu, no meio da fala da Liz, me dei conta de que, apesar da EMAG ter feito o roteirinho, tudo certo, eu tinha que já ter apresentado a Carla, não fiz isso. Mas, enfim, né? Aí eu falei, ah, meu Deus, mas tudo bem, né? Antes tarde do que mais tarde. Eles fizeram direitinho aqui, apresenta as participantes, mas eu apresentei uma para depois apresentar outra. Peço perdão, Carla. Eu acho que vou fazer assim, vou apresentar a Carla faz a fala dela, e aí eu estou aqui anotando alguns pontos, acho que, e aí depois a gente faz essa conversa a três. Vamos fazer assim? Então tá bom. Então a Carla é a Carla Rodrigues de Souza. Ela é técnica judiciária aqui da Justiça Federal de São Paulo, mas atualmente está na. Vê que eu destaquei, Carla, que você é técnica da Justiça Federal. Eu ainda estou lidando com o fato da Carla não estar mais aqui com a gente, que atualmente ela está na Secretaria de Estratégia e Projetos do CNJ. Ela é graduada em Letras pela FEFELESH, na USP, e tem especialização em Pedagogia Social também pela USP. Ela concluiu o curso de formação de instrutores em prática restaurativa, processos circulares com foco no procedimento restaurativo e ambiência institucional, na Faculdade Novare. Ela é formadora e facilitadora de práticas aplicadas à justiça restaurativa e foi, assim, brilhantemente nossa supervisora aqui no Centro de Justiça Restaurativa. Eu ainda estou lidando com esse luto dela não estar mais aqui com a gente, mas ela ainda nos apoia muito. E ela tem muita experiência na área. A Carla também está fazendo a formação de facilitadores, né? Já fez várias palestras sobre justiça restaurativa. É coautora do artigo A Floresta Acordou, Justiça Restaurativa, o Despertar de uma Nova Consciência, que é um e-book que a gente tem aqui, que chama Refletir para Restaurar, que foi publicado pela Escola de Magistrados aqui da Terceira Região. Então, obrigada, Carla, por ter atendido a esse convite. Então, vou passar a palavra para você, e lembrando para você fazer também sua audiodescrição. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Fê, pela calorosa apresentação, minha querida, saudades. Elis, foi muito legal te conhecer aqui pessoalmente. A gente estava junto aqui essa semana, foi um bate-bola muito, muito bom aqui também no CNJ. Alice traz coisa. Inclusive, eu vou te citar várias vezes aqui, porque eu aprendi muito contigo nessa palestra, né? Bem, então, eu agradeço muito a EMAG por estar aqui, eu agradeço a Fernanda, eu agradeço pela confiança, é muito bom estar em casa, né, ainda que virtualmente, aqui na Justiça Federal de São Paulo, muito carinho, muita gratidão. Então, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, e hoje eu estou com meu cabelo preto, ele é crespo, mas hoje ele tá preso, preto, muito louca. Hoje o meu cabelo está preso, porque estava muito corrido, não deu tempo de arrumar, e cabelo cacheado, gente, dá mais trabalho para arrumar, eu confesso. Eu estou também usando óculos de armação quadrada, eu estou com uma blusa amarela com umas florezinhas e um chale vermelho por cima, porque está frio. Aqui onde eu estou, o ar-condicionado está muito frio. Eu pensei bastante sobre o que falar, né, sobre hoje, e me vem muitas coisas em mente, sabe? Mas eu comecei lembrando de um desconforto. Eu faço terapia há muitos anos, muitos anos, muitos anos. Eu costumo brincar com a minha terapeuta atual, eu falo, nossa, eu já fiz boda de prata de tanta terapia que eu já fiz na vida, né? Muita terapia na vida. Continuo fazendo, acho que eu vou fazer até morrer. E dentro do processo terapêutico, eu já percebi que rola uma coisa assim. Primeiro, a gente não sabe. Tipo, eu não sabia que eu era, por exemplo, codependente, que eu tinha assim, que eu tenho um lugar na codependência que é eu dormir e acordar, eu tô lá, grudada, querendo que as pessoas gostem de mim, assim, eu tenho essa coisa. Então, eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha baixa autoestima, não sabia. Não sabia nada disso.
Aí, de repente, dentro do processo terapêutico, eu descubro que eu quero a aprovação dos outros, eu descubro o quanto que eu realmente espero que as pessoas legitimem as coisas que eu faço, eu descubro que eu tenho baixa autoestima, e esse é o pior momento da terapia para mim. Porque aí eu não sabia, agora eu sei, e eu vou fazer o quê com isso? E aí, para mim, é aquele conto do Rubem Alves da pipoca, que eu não sei se vocês já viram, é Pipocas e Piruás, né? Que ele fala que a vida é como se fosse uma pipoca dentro da panela, que a gente está lá e esquenta, 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 esquenta. E aí, de repente, no auge do nosso desespero, no auge daquela coisa terrível, aquele calor, tananana, se a gente consegue se soltar, a gente se transforma, né? Sofre uma metamorfose, vira uma outra coisa. E de um grão duro, a gente vira um alimento, né? Uma coisa molinha, gostosinha, mas que há grãos que nunca estouram, e eles viram piruá, né? Que é aquele grão duro que não serve para nada, que acaba indo para o lixo. Então, eu acho que o processo terapêutico e a vida, ela tem muito da pipoca e do piruá. E eu pensando em assédio, como eu também fui gestora durante muitos anos, eu acho que, principalmente nós que estamos nessa questão de assédio, eu acho que a gente está nessa coisa do processo terapêutico, né? Então, primeiro, a gente não sabia o que era assédio. Assédio. O que figura assédio? Afinal de contas, isso é assédio? Isso não é assédio? Ah, eu preciso ler a resolução para entender. Afinal de contas, o que é assédio? O que é ser líder? Quando que eu cobro e não é assédio? Então, eu não posso cobrar mais ninguém? Isso aí, nessas descobertas, nesses estudos, eu descobri, por exemplo, que eu sofri assédio sexual muitas vezes na vida e nem sabia. Para mim, né? Então, assim, eu normalizei tantas violências, né? E eu passei por tantas situações de assédio que na época eu nem sabia. Então, eu acho que a gente está nesse momento de panela quente. Então, a gente já sacou que tem alguma coisa aí no mundo que a gente precisa entender qual é, que é o assédio. Quando é assédio? Como eu sobrevivo ao assédio? E aí agora a gente está nesse lugar de desconforto extremo. Tá, eu não sabia, agora eu sei. E eu vou fazer o quê agora? Então, primeiro, a gente não sabia, né, que tantas coisas que a gente viveu, que a gente patrocinou, era assédio. Aí agora, gente, tem coisa pra caramba aí no mundo. Tem um monte de manual, tem curso, tem um monte de coisa. Agora você dá um Google assédio, meu, vem lá listona, tá fácil. Se alguém quiser saber o que é assédio, tá facinho. 10 anos atrás não era assim. É ali na esquina, gente. Ainda mais pensando em história institucional, 10 anos atrás é nada, né? Só que agora a gente está assim, tá, vou fazer o que com isso? Tá, já sei que eu sou mal-humorada, já sei que de vez em quando eu dou umas respostas meio atravessadas, já sei que me falta empatia, já sei que meu chefe realmente ele abusa de mim, já sei que minha carga de trabalho está demais, já percebi que meus colegas tratam muito mal aquela moça, e realmente isso não é justo. E agora? E aí, como diria Drummond, e agora, José? E agora todos nós. E agora eu, como gestora, como eu vou lidar com isso? Como é que eu vou agora continuar sendo gestora? A Liz, você sabe que eu estava numa palestra da Liz, gente? Ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim que ela disse até que tem um livro, né? Vocês conhecem a Liz? Que é Coragem para Liderar. Que a gente tem que ter coragem de liderar, que para ser líder precisa ter coragem. E ela deu uma régua que eu achei tão interessante, que foi isso que ela trouxe aqui. Ela pode falar assim, o que é assédio isso, o que é assédio aquilo, o que é assédio aquilo. Aí ela falou assim, para simplificar a vida, pense se foi respeitoso. A Alice falou assim, pense no respeito. Você acha que essa forma foi respeitosa? Então, muito provavelmente, você não está cometendo atos de assédio. Agora, se você tem dúvida se foi assedioso ou não, e um dos colegas que estavam aqui, fazendo parte dessa palestra, ele é um autogestor, e ele disse assim, eu tenho muito medo de ser denunciado por assédio.
E aí eu fico com muito medo. E aí a Liz falou assim, tem que ter medo mesmo. A Lúcia tem toda a razão, tem que ter medo mesmo. E ela disse, desconfiem, desconfiem de si mesmos. E aí, gente, eu acho que eu entro nesse lugar. E aí, a gente vai fazer o quê com isso? Como? Tem caminhos. E um dos caminhos que a instituição ela tem oferecido são dois, que é esse canal que nós temos hoje das comissões de assédio. Quer dizer, tem um monte, né, gente? Porque, na verdade, tem as psicólogas, tem o serviço social, tem corregedor, tem um monte. Mas eu vou falar dois, que é a SEAMA e o SEJURE, a Justiça Restaurativa. Então, vamos tentar entender um pouco desse papel, né? A SEAMA, eu não vou falar muito porque eu não faço parte da SEAMA, eu tenho medo de falar muita bobagem. Então, eu vou falar só um pouquinho. E aí, se eu comer bola, a Fê me ajuda. Na SEAMA, você chega lá e você pode fazer uma denúncia. E aí você fala assim, mas eu vou fazer a denúncia, mas isso vai resultar no quê? Então, depende, né? O que você quer com isso? Precisa entender o que vai fazer sentido para você. E aí, olha nós na frigideira de novo, lá brincando de pipoca. Porque nós estamos muito acostumados a abrir mão da direção da nossa própria vida. Então, especialmente como servidores, a gente está muito acostumado a um lugar de, a juíza mandou, né? Mandou, eu faço, né? Vem de cima para baixo, sabe como é. A corda sempre arrebenta pelo lado mais fraco. É verdade, a gente é só número, né? Realmente. Aí a gente fica bravo, se indigna, não sei o que lá, dependendo do caso, faz um consignado e vai embora. E depois fica com gastrite lá na frente. Mas quando vai para a SEAMA, muda um pouco a coisa, porque você chega dizendo da sua dor. E lá você vai ter uma coisa, eu te garanto, acolhimento vai ter. Só que, né, o bode vai estar na sala do mesmo jeito. E aí vão te perguntar, o que você quer fazer com isso? E aí a gente vai ter que pular na pipoca. Porque se eu quero realmente fazer um enfrentamento daquilo, eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu preciso ter coragem para mudar. Eu preciso ter coragem. E ter coragem não é ausência de medo. A minha filha fala isso direto. A minha filha ela viu isso no TikTok em algum momento. Gente, ela repete isso, é um mantra para ela, que ela fala assim: ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é agir apesar do medo. Medo mesmo. Então, quando eu venho dar essas palestras, assim, eu pareço muito calma, né? Mas não estou calma, eu estou nervosa, a minha mão sua, eu começo a suar debaixo do braço, sabe? Enfim, o sovaco transpira, outra coisa, né? E eu não faço? Não, eu faço. Eu faço com medo mesmo. E todo mundo faz com medo mesmo alguma coisa. Você acha que todo mundo nasce sabendo ser mãe? Não, a gente vai parir com medo mesmo. Todo mundo já nasceu sabendo criar adolescente? Não, mas a gente vai criar com medo mesmo, não é? Então é isso, assim, primeira coisa, o que você quer fazer? E aí você precisa se respeitar dentro do seu processo e nós também. Então, se você diz, eu não quero denunciar, não estou aguento, não tem essa condição, não tem. E você pode fazer o quê? Bom, não sei, o que você quer, o que você espera? Então, isso pode, não dá nada. Bom, não sei, mas acolhimento já é bastante coisa. Eu vou repetir. Acolhimento é bastante coisa. Eu sou de uma época aí da Justiça Federal de São Paulo que a gente recebeu um e-mail, certa vez, eu nunca vou esquecer isso, que estava assim: corregedoria, não, ouvidoria é um órgão para ouvir reclamações externas do jurisdicionado.
Questões relativas a assédio não devem ser encaminhadas para ouvidoria. Não. Gente, e aí? Não pode ir para lá e vai para onde? Gente, não tinha para onde. Não tinha para onde. O Sejure, ele existe desde 2020. A SEAMA, ali também, né? Ali também. 2021. Ou seja, gente, é muito recente que a gente tem alguma coisa. 6 anos atrás não tinha nem para onde você ir. Nem adiantava ir para a ouvidoria, porque a ouvidoria falou, não, isso não é para o meu de quem é, também não sei, mas aqui não é. É isso. E um dos caminhos é o quê? O caminho da justiça restaurativa. E, Carla, que caminho é esse? É o como fazer. Como a gente vai tratar isso? O que é a justiça restaurativa? A justiça restaurativa, ela entende que justiça não é sinônimo de punição. E é muito louco, né? Porque romper com isso dentro da nossa cabeça é difícil, porque é cultural. E o que quer dizer que é cultural? Cultural é assim, ó, foi cultivado junto com você, nasceu junto com você. Eu costumo dizer que a cultura, ela entra pelos 7 buracos da cabeça sem filtro. É uma coisa que está lá dentro de você e que você só tem uma chance de trabalhar, que é de dentro para fora. Então, todos nós entendemos fazer justiça com empreender uma punição ao outro. Então, quando eu venho com uma denúncia de assédio e eu quero justiça, está muito conectado à ideia de que, então, eu vou punir aquele que faz o assédio. Mas o que eu tenho visto na minha experiência é que, de verdade, na maioria das vezes, não é isso que a pessoa quer de verdade. Ela não quer punir o outro, ela não quer que aquele chefe seja punido, ela não quer causar mal para a equipe, ela só quer que aquilo pare. Ela só não quer mais. Tem uma música que fala assim, eu não te quero mais, não, eu não te quero mal, eu apenas não te quero mais. Então, assim, não quer mal, só não quer mais aquilo. Só que aí, como a gente tem na nossa cabeça que justiça é punição, aí a pessoa fala assim, pô, mas eu vou lá, eu vou prejudicar a minha diretora, que é doida, mas pô, ela já foi tão legal comigo tantas vezes, com aquele meu diretor, que, nossa, ele é muito sem noção, mas ao mesmo tempo. E aí a pessoa fica naquele lugar, não, gente, justiça pode ser outra coisa. E a justiça restaurativa entende que justiça é quando a pessoa consegue, primeiro, se responsabilizar por aquilo que ela fez e reparar o dano. Reparar o dano. Refazer o mal feito. E quando eu consigo me responsabilizar por um erro que eu cometi, por mais dolorido que isso seja, isso traz dignidade. Carla, do que você está falando? Vou explicar. E aí, de novo, é cultura. Como a gente foi muito punido quando erra, a gente tem essa sensação de que se eu assumir o meu erro, eu vou ser punida, porque na nossa cultura, a gente ainda tem essa ilusão do ideal do outro, a gente acha que o outro é perfeito, porque a gente tem o ideal do eu, porque a gente quer ser perfeito. E aí dói muito quando a gente percebe que o outro não é perfeito, e pior ainda, eu não sou perfeita. Só que eu não sou perfeita e geral não é. Você também não. Tipo, ninguém, nem a Gisele Bündchen. Ninguém é perfeito. E aí, quando eu olho para isso, isso deixa de ter uma fase feita. Nem Jesus agradou a todos. Então, gente, é isso. Nem Jesus agradou a todos. Ninguém é perfeito. Então, gente, ninguém é perfeito. Você não é, o seu gestor não é, eu não sou. Então, quando eu consigo fazer do meu erro simplesmente a porta de um aprendizado, quando eu consigo fazer do conflito uma porta de transformação, eu ressignifico o erro. Tem uma história que eu gosto muito de contar, porque eu acho ela muito, muito, muito impactante. Eu estava uma vez dando uma aula lá no Ministério Público, e aí tinha um médico, a gente estava falando sobre justiça restaurativa, tinha um médico lá.
E aí, dado momento, ele falou assim, mas eu não sei, por que que vocês não usam a justiça restaurativa para casos graves? Aí eu falei assim, não, mas a gente pode usar a justiça restaurativa para casos graves. Inclusive, tem estudos que mostram que quanto mais grave o dano, melhor a reparação. Ele falou assim, pois é, mas a justiça não me deixa. Olhe mais. Aí ele conta a história dele. Ele falou assim, olha, eu tenho 70 anos, 70, 60, não lembro qual é a idade dele, mas é por aí. Sou um médico pediatra e eu cometi um erro. Eu estava de plantão um dia numa UTI e era para eu ter passado 1 ml de um medicamento para um RN. RN é recém-nascido. Mas eu errei. E ao invés de eu grafar 1 ml, eu grafei 1 GR, que é 1 grama. Então, ao invés de 1 ml, eu prescrevi 1 grama. A atendente leu corretamente 1 grama. E ela ministrou aquilo que eu escrevi, 1 grama. E o bebê morreu. E aí eu fiquei muito, muito, muito triste. E a responsabilidade foi minha. Não foi da técnica, não é que ela não leu a letra, não tem desculpa. Fui eu que errei. E o bebê morreu. Só que aí eu fui tentar entender que história era essa, e eu descobri que aquela mãe era uma mãe que ela conseguiu aquele bebê por inseminação artificial, que ela já vinha, né, que ela já tinha tentado, e ela não era uma pessoa que tinha dinheiro para isso, ela doou óvulos, e como contrapartida da doação dos óvulos, ela ganhou uma tentativa de fertilização. Nessa uma tentativa, ela ficou grávida. E por um erro meu, o bebê morreu. E aí, pasmem, quando eu fui contar para o meu médico, para o meu advogado, ele disse assim: ah, tranquilo, é homicídio culposo, você é réu primário, o senhor já tem mais de 60 anos, não vai dar nada, não vai dar nada, o senhor vai pagar aí umas cestas básicas, vai pagar uma multa, sei lá, uma coisa, mas só fica tranquilo, não vai dar nada. Ele falou assim, eu fiquei indignado, porque assim, quando eu vou para um advogado, ao invés dele me ajudar a resolver esse problema, ele quer encontrar um jeito para que eu não seja punido. E não é isso que eu quero. O que eu quero não é pagar uma multa. Eu tenho dinheiro para pagar muito mais que uma multa. Eu quero conversar com essa mãe. Eu quero pedir perdão para ela. Eu quero pagar outra inseminação para ela. Eu quero mandar ela para os Estados Unidos, para ela engravidar de novo. Eu quero dizer para ela que, infelizmente, eu errei. E isso tem a ver com a minha dignidade. Faz sentido? A gente consegue dar um salto e entender que o erro como algo natural da existência humana e que desse erro eu posso fazer um aprendizado e me transformar numa outra coisa, sem o risco da punição, eu começo a falar em relações éticas. Eu começo a falar em relações motivadas de impulsos intrínsecos, é aquilo que está dentro de mim. Então, eu não vou andar a 200 quilômetros por hora porque eu vou ter multa. Eu não vou andar a 200 quilômetros por hora porque eu não quero matar ninguém. Entendeu? É outra lógica. E aí, o que que a justiça restaurativa ela propõe em casos de assédio? Primeiro, escutar as pessoas. Isso parece pouco, né? Mas não é. É muito. Porque é uma escuta de fato atenta, qualificada, escutar as pessoas. E o que eu mais escuto em casos de assédio é assim, quando você vai contar para a pessoa que cometeu o assédio, que ela está sendo criticada por isso, a pessoa toma um susto, ela fala, é verdade, você está curioso até hoje. Então, eu achei que ninguém estava dissimulando. Assim, a pessoa fala, a pessoa fica indignada, mas eu? Sim, bicho. Ela foi fofa e ela não se reconhece naquele papel. Ela não se vê, ela não se reconhece.
E se eu chego lá e dou uma punição, ela vai continuar saindo de lá com aquela coisa, sabe? Tipo, nossa, não entendi nada. E na maioria das vezes o que vai acontecer é uma alienação. A pessoa sai desse processo alienada, achando que ela foi vítima da vítima e que a vítima nem era vítima. Ela imediatamente sai do lugar da pessoa que cometeu um ato para o lugar da vítima. Me sacanearam, puxaram o meu tapete. Então, o que a justiça restaurativa faz? Ela abre o espaço seguro para que a pessoa possa refletir. Veja, não basta eu ter uma experiência. Se eu tenho uma experiência e eu não aprendo com ela e eu não reflito sobre ela, ela fica automatizada. Eu preciso conseguir significar a experiência, e eu faço isso como? Refletindo sobre ela. E na justiça restaurativa, de novo, a gente vai chegar para essas pessoas e vai perguntar, mas e aí? O que vamos fazer com isso? O que você pode fazer para melhorar as coisas? O que você pode fazer para reparar o dano? O que você pode fazer para melhorar o seu ambiente? E nessa hora, muitas vezes as coisas ficam muito misturadinhas, né? Quem é vítima, quem é opressor, né? Quem é... Porque é isso, assim, como diria Paulo Freire, só tem um jeito de lidar com a opressão. É eu também lidando com o opressor que existe dentro do oprimido. Quem leu Machado de Assis vai lembrar, lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem uma cena muito impressionante, que ele tinha um escravo, e ele batia nesse escravo. E aí chega um dia que esse escravo ele consegue se libertar e ele compra um escravo. E ele inflige a esse escravo todas as violências que ele sofreu. Quando eu não consigo significar uma violência, eu tenho uma chance enorme de reproduzir esta violência. Eu apanhei quando eu era criança. Para mim, criança é o seguinte: tem que calar a boca e ficar quieto. Ah, na minha época era muito pior. Então é isso, assim, a vida, na geral, assim, eu diria que a gente não está nem mais sendo convidados. Nós estamos todos dentro da panela, sendo, digamos, nós estamos sendo estimulados ao máximo à transformação. A gente está naquele momento assim, tá, eu descobri uma série de coisas que não são boas em mim, e agora? E agora? E agora que tem caminho. Tem outro caminho. Existem formas de comunicação e a gente vai ter que aprender essas novas formas de comunicação. Existem outras formas de convivência que eu costumo chamar que são novas tecnologias de convivência, que eu chamo que é a justiça restaurativa, a comunicação não violenta. Existem outros caminhos, outras portas. Aí eu já ouvi de algumas pessoas, nossa, então eu vou ter que aprender a falar de novo. Nossa, eu vou ter que aprender a ser chefe de novo. Eu sou chefe há 20 anos, vou ter que aprender. Uhum, vai. E, por fim, a última reflexão que eu trago é assim, especialmente na nossa instituição. A gestão, ela é muitas vezes feita de forma intuitiva. E olha que desgraça. Geralmente é assim. Vê se eu estou errada. Pega uma pessoa e ela é muito boa de produção. Ela é muito operacional. Sabe aquela pessoa que senta e que nem burro, ela é boa, dá aquele numerozão e tal. Aí pegam essa pessoa que é operacional e colocam para fazer gestão de uma equipe. Quando ela vai fazer gestão de uma equipe, ela é boa em quê, gente? Ela é boa no operacional. Então, ela vai acabar fazendo a gestão da operação, ela vai acabar fazendo a gestão do trabalho e não das pessoas,
e vai operacionalizar as pessoas. E aí, para ela, gestão de pessoas é fazer a folha, marcar as férias, falar bom dia, distribuir o trabalho, e é isso. E o trabalho, não, trabalho é método, é tempo, a gente tem que fazer planejamento, a gente tem que ter tudo certo, a gente tem que ter aqui todo um fluxo. E as pessoas, não é, reunião de novo é perda de tempo. Cuidar das relações é perda de tempo. A gente vai ter que virar a chave. Não vai ter jeito. A gente vai ter que virar a chave. Nós vamos ter que dedicar tempo ao tempo com as pessoas. A gente vai ter que aprender a ouvir de novo. Esse negócio de colocar velocidade de um e-mail é só no WhatsApp. Com as pessoas não tem jeito, não. Tem que aprender a escutar de novo. Se interessar de verdade. Porque senão a coisa não vai rolar. Mas vai dar. Vai dar. Desde que a gente se disponha a virar pipoca e não piruar. É isso que eu tinha para falar. Uau! Amei, Carla. Muito, muito bom, assim. Várias coisas aqui estão me passando aqui pela cabeça, né? Eu gostei muito como você trouxe essa abordagem, né, a partir de um outro lugar, né? E eu, assim, ouvindo aqui vocês, assim, eu fico muito refletindo, porque eu tenho uma coisa que assim, eu acho que a gente só vai conseguir se transformar enquanto instituição enquanto a gente mudar essa nossa cultura que é de tolerância. E não é, porque assim, eu acho que a gente não tem uma cultura assediadora, eu acho que a gente tem uma cultura de tolerância ao assédio, e também uma cultura que nos diz, né, que fala um pouco sobre isso, que vocês duas falaram, que é como se não as relações elas não fizessem parte, né, do trabalho. O trabalho é o número, o processo, aquela minha atribuição profissional. E as relações, elas são tipo uma coisa assim que eu cuido se der tempo, ou se eu tiver um jeito para isso, né? Fica como se fosse um acessório. E acho que a gente, enquanto instituição, reforça isso, né? Porque quantas vezes por exemplo, até para estar na comissão, né? Dar um exemplo. Quando a gente está, a comissão aqui de assédio, né, ela é composta por juízes e servidores, servidoras, terceirizados e estagiários. Para a gente fazer reunião, a gente sempre tinha aquele dilema, porque não é considerado trabalho eu estar na comissão. Se eu estou fazendo uma reunião da comissão, eu não estou fazendo o meu trabalho, né? E a mesma coisa que a gente enfrenta no Sejure com os facilitadores. Muitas vezes o facilitador que está atuando dentro da instituição num procedimento, às vezes num processo criminal, às vezes num processo, né, administrativo disciplinar, às vezes alguma coisa que a SEAM encaminhou, isso não é considerado trabalho, porque a gente está cuidando das relações e não diretamente do número. E isso ainda é muito difícil, né, da gente mudar essa percepção. E eu fico muito intrigada, assim, querendo estudar e entender como é que a gente muda a cultura? Porque eu sei que é um processo, né? Que é um processo lento, mas ao mesmo tempo eu sei que a gente tem algumas chaves e algumas coisas que às vezes a gente consegue acelerar essas mudanças. E eu acho que a gente vive esse momento, né? Como é que eu vou transformar assim esse entendimento de que a gente tem e que acho que isso também está muito ligado, fazendo aqui uma relação a forma como a gente abafou todas as características, né, do feminino, né, tudo que a gente vem construindo de que as boas qualidades são as qualidades de eu ser operacional, de eu ser... E quando eu falo feminino, não quero dizer de mulheres, né, porque o feminino e o masculino estão dentro da gente, mas as características que são mais intuitivas, mais do acolhimento, mais cuidadosas, é como se elas não coubessem no nosso mundo do trabalho e que a gente aprendeu que trabalhar e produzir, eu tenho que excluir essas competências ou até pensar sobre isso. E como é que a gente faz para fazer esse salto que é processual? E eu acho que no processo, a gente vem no processo, mas eu sempre fico achando que a gente tem um jeito da gente acelerar isso, não no sentido de acelerar os processos são naturais, mas assim, de às vezes dar uma virada de chave que trazer isso realmente para a ordem do dia, né? E que não seja
só pelas situações extremas, porque as situações extremas, né, às vezes elas trazem esse grande acordar, mas assim, eu fico assim refletindo se a gente não tem um caminho de mudar essa chave de que o que vale é produzir, é o número, porque isso também vale, isso também é necessário, mas isso não nos retira a possibilidade de cuidar das nossas relações, né? Como é que a gente traz de novo, digo de novo porque eu acho que houve um momento em que a gente, enquanto sociedade, talvez vivendo em comunidades, enfim, mas isso já muito atrás, a gente ainda tinha um espaço para cuidar das relações, né? Como é que a gente traz isso de novo para o trabalho? É, e não é, né? Porque a gente às vezes usa isso, assim, isso vai ser bom porque isso também vai aumentar a produtividade, né? Assim, a gente tem que justificar quando a gente vai cuidar das relações, né? Quando a gente vai cuidar de qualquer coisa que não seja o número e a produtividade, né? Então, eu acho que essa é uma chave muito importante que eu queria, né, ouvir vocês, porque se a gente muda isso, eu acho que a gente ganha força, né? Porque quando eu vou sei lá, quando eu vou pensar numa capacitação, eu vou dar tanto valor para uma capacitação de gestores, né, com competências emocionais, por exemplo, quanto para a capacitação do gestor quer dizer, quanto, eu acho que devia até ser mais, mas eu também vou dar o mesmo valor que eu dou para fazer uma capacitação do PJE, que é o nosso sistema de processo, porque se eu chego se um servidor, eu tenho certeza, chega para uma chefia e fala, olha, eu preciso fazer uma capacitação do PJE, nenhum gestor vai falar, não, você não pode fazer, porque você tem que fazer para o trabalho. Agora, se eu falo, eu vou fazer uma capacitação para me melhorar como gestor, pode ser que isso já tenha um questionamento, né? Então, como é que a gente constrói essa transformação, dá esse salto, né? E acho que você podia falar um pouco de como eu ouvi, você falou, né, do TCU, que eles têm uma perspectiva. Como é que a gente vai trabalhando isso para acelerar essa mudança? E é claro que também tem um aspecto interno, que eu acho que você trouxe também, né, e a cartaz, que é de cada um, o quanto eu quero, né, ser pipoca ou pirual, o quanto eu estou disposto nessa mudança, isso a gente não força isso, né, a mudança cada um é que faz, é que decide quando está pronto, mas assim, naquilo que nos toca, né, numa instituição, dentro das nossas relações, como que vocês veem isso, essa possibilidade da gente dar esse salto? Que honra poder ouvir a Carla e fiquei muito reflexiva também sobre as considerações dela. E agora, né, essa contribuição da doutora Maria Fernanda nos ajuda a olhar para algo que é muito importante, o assédio não é uma situação entre vítima e agressor. Ele está enraizado exatamente na cultura organizacional. Quando eu fazia mestrado em organizações, um dos temas, né, que eu trabalhei lá e hoje como orientadora de mestrado nessa área de gestão, a gente sabe que a mudança, a cultura organizacional é o âmbito mais difícil de transformação, porque ela fala daquilo que acontece quando ninguém está vendo. Ela fala daquilo, como a Carla trouxe, que organiza as ideias, o fazer, o sentir de todas as pessoas em relação ao seu trabalho. Muitas normas não ditas, muitos acordos que vão acontecendo sem ninguém escrever, sem ninguém anunciar que eles existem. Mas é difícil a transformação organizacional de cultura, mas ela é possível, ela é necessária. E este é o tempo. Não dá mais. É o que a Carla falou, não cabe mais. Nós precisamos achar uma outra maneira, uma outra forma de vida e de trabalho, e de convivência no trabalho. Essa não está funcionando. Vamos pegar só os dados do CNJ. A Comissão Nacional de Prevenção do Assédio já fez 2 pesquisas nacionais e a identificação é mais do que a metade das pessoas que participaram da pesquisa já vivenciaram alguma situação de assédio. As pesquisas sobre saúde mental no ambiente judiciário sinalizam que
Os problemas de saúde mental estão entre as principais causas de afastamento do trabalho, de dias perdidos, portanto, de produtividade, de dano às pessoas, de impacto familiar, de impacto social, de custo dentro de toda a estrutura pública, né, que está pagando essas pessoas que não conseguem contribuir, que essas pessoas estão pagando com né, uma crise de sentido em relação ao trabalho, não é para isso que elas estão querendo trabalhar. E a gente tem aí os problemas de saúde mental como um indicador e de assédio como indicadores muito importantes de que essa maneira de vida no trabalho não está funcionando e que não é nem vida, é sobrevivência. Não. E que precisamos mudar essa cultura. Como é que muda a cultura? Tem uma chave. Essa chave se chama liderança, porque ela está em todos os lugares. Ela dá margem do que é permitido, do que não é. É ela que diz se as relações são importantes ou não. Porque, veja, não é só que a gente não olha para as relações. O ser humano atrapalha a produção. O fato de sermos seres humanos, de termos limites da própria existência, de termos sentimentos, de termos a dimensão relacional, parece que atrapalha a produção, quando na verdade somos nós seres humanos que fazemos tudo acontecer. Gente, é tudo com pessoas, para pessoas, através de pessoas. Se a gente não colocar as pessoas no centro, não é que vamos ficar paparicando as pessoas. Não, elas estão aqui para trabalhar, sim, mas com dignidade, com respeito, com humanidade. É isso que a gente está falando. As pessoas não é uma gestão de pessoas que a liderança tem que fazer, como a Carla trouxe. É uma gestão com as pessoas, considerando essa humanidade do líder e de todos que estão ali. É aí a mudança. Só que o que a gente vê é o caminho que a Carla trouxe muito bem, que é quem que se torna líder muitas vezes? É aquele que se deu bem produzindo números, produzindo resultados. E, claro, na estrutura judiciária, a gente tem lideranças que vêm por concurso e que não é só por isso, né? Mas ainda aquelas que não vêm porque que vêm por concursos ou nomeadas, independente de produtividade, elas nem sempre ou quase nunca recebem capacitação para a liderança. Eu estou recebendo muitos pedidos de cursos de liderança, de workshop para liderança, de palestra para liderança, e eu tenho um curso que se chama Cultura do Respeito, exatamente para líderes, e que eu precisei colocar um módulo a mais. Eu tinha a gestão das relações no meu curso, voltada à prevenção do assédio, a relações saudáveis, a melhorar a comunicação, a fazer essas escolhas intencionais de encontros, né, de como organizar essas relações. E o módulo gestão dos afetos e das demandas de saúde mental, que daí trabalhava ali as demandas de saúde mental, como que o gestor pode se posicionar diante de crises emocionais, como que lida com as situações sensíveis, até como é que acolhe após um conflito, tudo isso. Ótimo! Eu precisei colocar um módulo a mais de estratégias básicas de gestão, de entender a tarefa, de distribuir a tarefa, de feedback, de como é que eu converso quando a pessoa não está conseguindo fazer o seu trabalho. Veja, é o básico da gestão. Por que começaram a pedir que eu incluísse esse módulo? Como que faz reunião, né? Por quê? Porque muitos gestores são gestores ou lideranças sem nunca terem visto nada de gestão, sem nunca terem tido uma capacitação sobre isso, sem ter uma diretriz institucional de como eu devo fazer reunião. Então, o que é importante aqui? Como eu faço a priorização? O que eu faço quando alguém não está trabalhando? Como é que eu resolvo isso na equipe? Né? E aí você vê, gente, será que a gente não está cobrando demais quando a gente não está oferecendo as ferramentas? Como que a gente quer que o gestor mude essa cultura e a gente mude esse acordo, né, de convivência no trabalho,
se nós não temos intencionalidade e esforços para isso. Além disso, sem capacitação, quando tem desafios do cotidiano, ele também está solitário. Nós raramente temos núcleos de apoio a gestores. Eu fiquei sabendo de um projeto no Banco do Brasil que eles têm lá uma área específica só de apoio a gestores. O TCU, eles têm também um núcleo, acho que associado à gestão de pessoas, é algo recente que também dá suporte a gestores. Um site lá, uma plataforma que eles entram e tem todas as orientações básicas para os gestores. Não conseguiu encontrar o que ele queria, ele tem o apoio do suporte remoto. Precisou, ele tem o apoio do presencial. Então, o gestor sozinho não muda a cultura. A instituição precisa dar suporte para que esse gestor ache uma outra maneira possível de convivência, de favorecer que o humano esteja no trabalho, não atrapalhando. Né, que a dimensão humana seja cuidada de maneira a contribuir com as pessoas e com a organização, com os resultados da organização. Mas, é claro, não é só o gestor. Todos nós somos convidados e convocados a ter esse respeito conosco mesmo, com o outro e com o trabalho. É responsabilidade de cada um de nós, cada um de vocês, de você que está aqui nos acompanhando, de cumprir o seu papel, de anunciar quando você recebeu uma tarefa e você já viu que não vai conseguir fazer aquela tarefa. Você precisa informar o seu gestor. Olha, não vamos conseguir cumprir o prazo. Olha como é que está aqui. Qual é a tarefa prioritária? Eu recebi 3 tarefas urgentes. Qual é a prioritária? Então, precisamos urgentemente abrir espaços de diálogos para conseguir mudar esta cultura. Essa é a grande chave. A capacitação e o cuidado das lideranças e que todos nós possamos ter esse espaço seguro psicológico para poder dizer, espera aí, não está funcionando aqui, antes da bomba estourar. A gente espera não conseguir estourar todos os prazos, se dá muito mal para daí falar, pô, agora deu BO. Tem um monte de BO que a gente podia evitar, se a gente conversasse, se a gente entendesse que somos seres humanos, que vai ter erro, que vai ter falha, e aí o de jure, eu gosto muito, já termino aqui o raciocínio, eu gosto muito de uma contribuição do Christophe de Jure, que é o que fundamenta a minha abordagem da cultura do respeito, que ele fala da gestão por cooperação, e nessa gestão por cooperação ele ensina a fazer a gestão do erro. O erro nunca é o erro de um, mas é um erro de um processo, é um erro de um caminho todo construído pela instituição, pela pessoa, pelos colegas, pelos contextos, né? E que precisa ser entendido como sinalizador e como oportunidade de rever o que a gente está fazendo juntos, e não só daquela pessoa. Raramente o erro é o erro de um, né? Mas é um erro que nos dá a oportunidade de rever. E o assédio também, como a Carla trouxe, o assédio, o conflito, o desencontro, se a gente assume a responsabilidade de que aconteceu alguma coisa aqui que podia ter sido diferente e que eu tenho parte nisso, eu consigo mudar algo para mim e para o outro. E esse convite, gente, que a vida nos faz é impactante, transformador e traz dignidade. Então, bora lá, né? Ter esses esforços para melhorar essa condição de trabalho para todos nós. Obrigada, Liz. Carla, quer? Quero sim. Então, eu acho que assim, primeira coisa, ressalto isso que a Liz traz, né? Então, assim, a gente precisa tirar da ideia de que é possível fazer gestão de forma intuitiva. Não vai dar mais. Então, a gente vai ter que se capacitar para ser líderes, né? Que é aquele livro que a Liz disse, né? Coragem para liderar. E a gente não vai agradar todo mundo dessa liderança, então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas, assim, chaves para virar isso rapidamente, né? Quais são as chaves? Primeiro, eu acho, assim, precisa estar na agenda do gestor cuidar das relações dessa equipe. Então, na inovação, tem uma ferramenta que chama mentoria 1 para 1, que eu gosto bastante, porque o que acontece? Quem é a pessoa mais solitária nesse mundo todo? É o líder, gente. O líder, ele é extremamente solitário. Ninguém fala muito a verdade para o líder, que só o fato dele ser juiz, então, só o fato de ser juíza, né, Fernando? Falou que é juiz já era, entendeu?
Então, assim, é um manto da desumanização. Eu costumo brincar que todo ser humano devia ter duas experiências assim que eu acho fundamental para a vida humana. Primeiro, morar sozinho. Você vai descobrir que a louça quem deixou foi você. Né? Você vai descobrir coisas muito interessantes. Então, morar sozinho eu acho que é uma coisa importante que todo ser humano poderia ter essa experiência. Segunda, é ser gestor, ser chefe. Eu acho que todo mundo devia ser chefe pelo menos uma vez na vida. E não pode ser 3 meses, não. Tem que ficar lá pelo menos uns 9 meses. Sente como é que é. Se coloca lá. É incrível, assim, tem muita projeção em cima do gestor. Quer que o cara seja perfeito, o cara não pode ter o dia de mau humor, e assim, e geralmente é o cara que não sabe nada, né? É o cara que fala, pode vir aqui na minha sala, estou à disposição, vamos conversar. Ninguém vai, ninguém vai. Não, vamos desenvolver as coisas juntos. Então, assim, fica muito difícil, e ele fica cada vez mais encastelado e cada vez mais sozinho. E aí, o que que acontece? Os supervisores, cada vez mais atolados de trabalho. Então, assim, eu entendo que uma coisa muito importante é que o gestor, que ele tenha na agenda, né, semanalmente, coloca lá 40 minutos para falar com cada supervisor, que seja 30 minutos. Como é que você está? Como é que está a família? Como é que tá as coisas? E no trabalho, eu aprendi com a Liz, gente, aqui. O que que eu posso contribuir para que o seu trabalho saia melhor? E nessa mentoria de 1 para 1, tem várias perguntas que você pode fazer, assim, várias. Por exemplo, na justiça restaurativa, uma coisa que a gente faz sempre é perguntar para as pessoas, como você está chegando hoje? Uma coisa é eu estar chegando hoje num dia normal, que eu dormi bem, tomei café, minha filha foi para a escola, está tudo certo. Outra coisa, eu estar chegando do hospital porque minha mãe está com câncer terminal e eu não tenho mais nem dias livres para eu poder ficar com ela lá no hospital, como já aconteceu comigo muitas vezes. Então, assim, é muito diferente este lugar. E, assim, bom, então é isso. Então, assim, primeiro, precisa ter isso. Outra coisa, na justiça restaurativa tem rodas de conversa e eu acho que isso pode ser muito legal. Da sua equipe, sente em círculo, né? De qualquer coisa, como objeto da palavra, pode ser uma caneta. E aí pergunta para essa equipe toda, é, como tem sido a minha gestão? Uma pergunta de verdade, senta direitinho, né? Deixa que as pessoas acreditem, né? E faça isso muitas vezes. Esses dias, eu acho, como é que chama aquele menino? Ah, um menino aí da internet, que ele fala assim, contam e eu não demito, né? Que ele tem uma equipe lá de trabalho, e eles contam para ele todas as bagunças que eles fizeram, ele fala assim, tá, conta que eu não demito. E passa esse objeto para cada um, para que eles digam como se sentem, assim. O que que vocês acham que a gente pode fazer como equipe para melhorar? Como equipe, gente, o que que acontece muito? Que acontece muita vara pessoal do. Aqui agora mudou muito, né? Mas assim, a equipe do despacho brigava com o pessoal da expedição, que brigava com o pessoal da CEUNI, que brigava com o Sérgio, gente, é uma confusão. E se conversasse, né? Então, assim, como você precisa que eu apresente o meu trabalho para que o seu trabalho flua? Às vezes é uma coisa besta e que é possível, né? Agora, também a gente não pode ser ingênuo. A Liz contou uma história muito interessante que foi da vítima profissional. Depois eu queria até que você falasse disso, né? Porque, realmente, a gente tem algumas pessoas que passam pela nossa vida que são, como diria a Lucelena Galvão, a gente veio para essa vida, né? Se é que existe um monte de vida, né? Falando assim, eu quero ser uma pessoa mais calma, eu quero ter mais autodomínio. E aí a vida fala, tá bom. Aí ela te coloca aquela pessoa extremamente desafiadora para que você faça a gestão dela. E você fala, meu Deus, que inferno. Aí, ué, você não pediu? Tá aí, ó, a pessoa mais desafiadora do mundo tá aí trabalhando com você agora. Então, vai exercitar até. Mas, de fato. A gente fala muito do assédio do gestor com a pessoa, que é 98% dos casos, mas existem casos de assédio inverso, né? De que a pessoa, só pelo fato do outro ser o gestor,
já é o problema na vida dela. E não é aquela pessoa, é qualquer pessoa que estivesse ali naquele lugar. Então, a gente vai ter que ter muita maturidade emocional, se conhecer, para que você tenha muita consciência do que você... Então, você ter consciência, clareza, quem eu sou, quem é o outro, o que eu estou oferecendo e o que que eu estou recebendo de volta, né? De fato, existem pessoas que cresceram dentro da lógica de ser uma pessoa vítima, que não consegue se apropriar das próprias decisões e da própria vida. E é o jeito que aquela pessoa funciona. Então, você também precisa ter clareza quando é o limite. E aí eu faço o quê? Estou lá com uma pessoa que tem TOD, que é o transtorno obsessivo desafiador. Se eu falo para ela, isso é laranja, ela fala é amarelo. Eu falo, tá bom, amarelo. Ela fala, você não está vendo que é laranja? Essas pessoas existem, é pouco, mas existem. O que você faz? A gente volta lá no começo da palestra, que a Liz já disse, pede ajuda. Pede ajuda para quem? Olha, tem a SEAMA, tem o Sejure, tem os psicólogos, tem um monte de gente hoje. Não fica sozinho, especialmente gestores, não fiquem sozinhos. Não fiquem, né? Peçam ajuda, conversem com outros gestores, conversa com a instituição. A gente vai ter que encontrar caminhos, gente. E olha, esses caminhos não estão prontos. A gente precisa ter muito claro que a gente vai ter que abrir esse caminho juntos. Ninguém tem essas respostas. Isso pode ser muito desconfortável. Mas na justiça restaurativa eu não tenho a resposta. Você acha que eu sei o que você tem que fazer com a sua vida? Eu não sei. Mas a gente pode descobrir junto, e nisso eu sou boa. Criar estratégias para a gente descobrir junto. Agora, saber o que você vai fazer, o que é melhor para você, não tem como. Então, ninguém sabe, é você que sabe. E aí, quando você descobre, aí vamos junto. Buscar isso? Vamos junto. Hoje mesmo eu estava em um tribunal superior daqui e que teve um caso muito complicado e pediram ajuda da justiça restaurativa. Quando eu cheguei lá e eu comecei a explicar o que é a justiça restaurativa, dois ficaram muito bravos, mas muito bravos, e não quiseram ficar, não, foram embora. Mas isso vai dar em quê? Eu não preciso de apoio psicológico, eu não quero que você fique aqui para dizer o que eu tenho que fazer. Eu não falo que você tem que eu falo, fazer. A gente precisa de uma coisa e que não vai dar tempo, porque a gestão já está acabando. E olha que coisa, né, meu? Que coisa. Foi difícil para mim marcar esse círculo só com eles, porque a gestão queria vir junto. Aí eu falei, não, primeiro as pessoas que sofreram, e se elas quiserem, vocês vêm. E eles já não acreditavam nem que eles poderiam mudar aquela situação, tomou aquela situação como dada, e aí chora, esperneia, fica bravo, mas aceita, né? E nem acreditavam que as pessoas estavam se importando com eles. Não acreditavam nisso. Então, assim, a gente precisa desconfiar da gente e desconfiar que é possível criar uma outra coisa, desde que eu tenha coragem de tentar criar uma outra coisa. E aí é construir consenso. E construir consenso é uma coisa muito louca, porque consenso não é chegar onde você quer. Consenso é quando a gente chega em um lugar que todas as pessoas conseguem conviver com aquilo. É diferente. Então, todos nós vamos ter que dar um saltinho de consciência, né? Gestores, servidores, todos os seres humanos aqui nesse planetinha. E viver é duro, gente. E não é duro para mim, para você. De novo, é duro para geral. E ter perfil, né? Saber no que eu sou bom, no que eu não sou bom. Ó, de novo, você não é bom em tudo, sabia? Não é bom em tudo. Sabe aquela nave que explodiu? Aquele foguete que explodiu? Como é que chama, Fernanda? Aquele foguete? Challenger, uma coisa assim. Como é que chamava? Challenger, não era? Isso, Challenger, uma coisa assim. Bom, a Challenger, ela Revela explodiu. a idade. Né, isso aí revela a idade, aí já é básico, né? A Challenger, ela explodiu.
E aí, depois que ela explodiu, eles, né, falaram assim, pô, lamento, tá, mas o que a gente aprende com isso? Onde é que a gente errou? Qual foi o grande erro que a gente cometeu? Aí, sabe que descobriram algumas coisas, mas sabe qual é que foi o maior erro deles? Eles descobriram que na equipe faltou uma pessoa extremamente pessimista. Faltou uma pessoa pessimista, porque o perfil da equipe era de pessoas muito otimistas. Se a atmosfera tiver uma pressão tal, não sei o que lá, mas a chance disso acontecer é muito pequena, né, gente? Não vai acontecer, não vai acontecer. Então, faltou uma pessoa pessimista lá para dizer, ai, mas e se acontecer? Não, gente, eu tenho medo. Faltou medo, faltou pessimismo. E olha que coisa, uma pessoa pessimista e medrosa é fundamental para uma espaçonave não explodir. Então, tem espaço para todos os perfis. É só você encontrar, é só a gente encontrar. E às vezes você não encontra isso sozinho, precisa todo mundo junto. Ah, eu sou bom. Teve uma vez que eu estava fazendo trabalho lá da faculdade, aí eu tive essa ideia, né? Aí a gente reuniu o grupo, eu falei assim, antes da gente começar a falar, vamos dizer no que cada um de nós é bom e naquilo que não é bom, porque aí a gente já sabe o que, que fica melhor para cada um. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz da vida. Por exemplo, não dá para contar comigo para fazer o controle das datas, gente. Eu sou uma pessoa que eu sou atrapalhada. Não dá para contar comigo. Então, eu ser outra pessoa para controlar a agenda, porque eu sou atrapalhada. Mas eu sou boa em outras coisas. Entende? Então, assim, tem a ver com isso, gente. Para eu fazer parte de uma equipe, eu tenho que entender qual é a minha colaboração para essa equipe. Quando eu estou no meu melhor, o que que eu ofereço para uma equipe? E aí, por exemplo, eu fui durante muitos anos supervisora de expedição de uma vara de execuções fiscais, mas eu sempre soube que ali era o pior lugar que a justiça podia ter me colocado. Eu não tenho perfil para esse trabalho, não tenho perfil para esse trabalho. Né? Então, assim, eu tenho uma, por exemplo, tipo, você me botam na época, né, gente? Na época, eu tô ficando velhinha, não tem jeito. Na época do processo físico, né? Você coloca uma pilha de processo, assim, para mim, tudo de penhora. Só para eu mudar o número do processo, o nome das partes e valor. Vai sair tudo errado. Eu tenho transtorno do déficit de atenção, não vou conseguir fazer esse negócio, porque eu não tenho perfil para isso. Mas eu consigo ficar no balcão e atender telefone, e fazer certidão, e fazer outra coisa, e dar palestra aqui com a EMAG, isso você pode contar comigo, isso eu dou conta. Mas se você me botar para fazer mandado de penhora, e não é difícil, é fácil, mas não assim para fazer mandado de penhora, não vai dar certo. Então a gente precisa se conhecer, conhecer a equipe. E como eu conheço? Eu só conheço um jeito, gente, por enquanto, de conhecer as pessoas, é por meio das histórias. A gente precisa ouvir as pessoas, criar ambientes em que a gente possa se conhecer, ouvir as histórias. Como é que você chegou? Reúne a sua equipe e aí pergunta: o que que você sonhava ser quando você era criança? E deixa todo mundo falar. Você vai conhecer muito. Conte uma vez em que você viveu uma experiência difícil na sua vida e que você conseguiu superar e fez um aprendizado. Uma vez em que você fez do limão uma limonada. E deixa todo mundo contar. Pergunta para a sua equipe como foi que você veio parar aqui na Justiça Federal de São Paulo. Conte a sua história. Você vai conhecer essas pessoas. Então, abrir espaço para que você conheça as histórias. E aí tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: nós não temos medo de quem nós conhecemos as histórias. Pode falar, Alice. Nossa, essa tua frase foi ótima, porque eu ia falar exatamente do medo e da esperança. E que eu acho que o que a Carla traz agora para a gente é esse lugar de responsabilidade, de sair de achar culpados. Então, o culpado é o gestor, o culpado é o outro, o culpado é a instituição. Então, eu não tenho nada para fazer, o outro que tem que resolver. E eu fico aqui só reclamando, né? E esse lugar da reclamação, ele não muda a realidade. E aí, quando a Carla traz
essa questão do otimismo ou do pessimismo, de cada um ter o seu lugar, me remeteu a uma leitura que eu fiz recente de um livro do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, uma referência muito significativa hoje para a leitura da nossa sociedade, do que nós temos vivido, e ele é professor em Berlim, e vários livros dele estão sendo traduzidos para o Brasil. Ele tem um para o português, ele tem um que se chama Sociedade do Cansaço, muito conhecido, mas o ano passado eu recebi o livro dele, Espírito da Esperança, o espírito da esperança numa sociedade do medo, alguma coisa assim. E é muito lindo quando ele vem falar desse lugar da esperança. Eu lembrei, eu tenho uma praia que eu gosto muito de ir em Santa Catarina, e ela é o meu lugar de retorno, onde eu me reconecto, né? Puxa, eu estou viva, eu tenho gratidão por toda a trajetória. E nessa praia tinha uma cabana de pescadores aberta, assim, e a gente passava e via a plaquinha. Se vier sem fé, não venha. E aquela plaquinha, eu até tinha separado a foto para trazer para vocês, e acabei não desistindo da ideia, mas olha, eu já estava com feeling de falar disso, porque é isso. Não quer dizer que está tudo dado e que vai dar certo, quer dizer que nós estamos buscando um caminho possível. E se a gente não acreditar que alguma coisa a gente pode melhorar, o que é que a gente está fazendo aqui? Todos nós temos um compromisso de contribuir com essa instituição. Se você não acredita mais nada nisso aqui, não desperdice a tua vida, se direcione para algum lugar aonde você possa ir com fé. Se for para vir sem fé, não venha para esse lugar. Não é honesto com você e com a instituição e com as pessoas que estão aqui comprometidas com uma missão diante da sociedade, diante um do outro, que você venha sem fé. Porque sem fé, nessa condição, né? Que fé é essa? Esse lugar de esperança, de que não está dado. O Byung-Chul Han fala, a esperança é esse lugar ela sempre vem acompanhada de um apesar de, mas é aquela que constrói um caminho, que se conecta com o futuro e que vai dizer, tem algo aqui para ser feito. Mesmo na incerteza, que é esse, apesar de, né? E ela se contrapõe ao medo. O medo fecha todas as portas do futuro. O medo nos congela nesse lugar da impossibilidade, da reclamação, do não encontro. Então, quando a Carla traz isso, não é nem só ser pessimista ou otimista em relação, né, usando ali o que ela traz, em relação ao que futuro nós teremos. Não é de ser otimista ou pessimista, é de ter os dois pés na realidade e falar, no que depende de mim, eu vou fazer a minha parte. E a minha parte envolve esse cuidado de quem eu sou, o cuidado de quem o outro é. Todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lacunas, e a gente vem com ela para o ambiente de trabalho. Tem aquele que foi vítima a vida inteira e que o único lugar de existência que ele encontra é de ser vítima. Quem sabe se alguém ouvir, né, e ajudá-lo a perceber que lugar é esse que ele vem construindo, ele possa, junto com o outro, nominar suas necessidades e construir um outro caminho possível. Mas se a gente não gerar as oportunidades de encontro, nada vai acontecer. E eu estou lembrando aqui também da relevância das relações no trabalho. Hoje tem uma discussão se ampliando e tendo mais visibilidade, que é da saúde social, quer dizer, a saúde das relações. Como está a saúde das relações? E aí tem várias pesquisas mostrando que a saúde das relações, elas têm um impacto maior do que fatores genéticos e hábitos de vida na condição de saúde física e mental e na longevidade, inclusive uma pesquisa da Harvard sinalizando isso. O que fala aqui, hoje, falar das relações não é secundário, é central, o cuidado das relações. Se você tem relações positivas, relações
te fortalecem, você vai viver mais, com mais saúde, com mais sentido, vai enfrentar as condições de realidade, os desafios, com uma outra possibilidade, se você tem relações positivas. E aí, um último dado aqui para fechar esse raciocínio, quais são as relações aonde a gente dedica mais tempo na vida? São as relações do trabalho. O trabalho precisa ser um lugar saudável. O trabalho precisa ser esse lugar que nos fortalece, não que nos adoece. E isso não depende da política do CNJ, gente. O assédio acontece com quem trabalha junto. O assédio está ao seu lado. Não está lá na política do CNJ, no chefe que não trabalha com você. É com quem está junto. Quantas pessoas a gente trabalha junto? O chefe que tem muita gente que tem contato o tempo todo tem 50. Quantos lugares tem 3, 4, 5? Poxa, a gente está falando de uma transformação de vida. Se você melhorar relações com 3, 4, 5 ou 15 pessoas, será que a gente não pode se esforçar e intencionalmente de achar um caminho possível, né? Nessa noção de não é bem o que eu queria, não é o que o outro queria, mas é o melhor que a gente pode fazer juntos para que respeite a todos. Isso que a gente está pedindo. Não é que todo mundo goste de todo mundo, mas que tenha esse lugar de respeito, como essa virada de chave. E, inclusive, o respeito para além do trabalho. Precisamos urgente discutir desconexão. Ah, mas não dá, tem que trabalhar nas férias, tem que trabalhar final de semana, tem que trabalhar nas férias, final de semana, tem que chamar a pessoa à noite, porque eu sou juiz e eu trabalho à noite, ou eu não dou conta dos processos e trabalho à noite, a pessoa tem que me responder na hora que eu chamar. Tá, qual é o tempo do não trabalho? Nós não estamos contratados, a nossa existência não foi contratada pelo trabalho, para trabalhar. Nós somos mais do que seres que trabalhamos. Qual é o horário do não trabalho? A gente precisa combinar isso. Se é, bom, madrugada não, à noite, qual é o horário do não trabalho? Porque a gente está perdendo o horário do não trabalho. Então, envolve também uma cultura de respeito e uma cultura de não tolerarmos algo que está ficando insustentável para todo mundo. Tem comissão de prevenção do assédio começando os trabalhos, trabalhando desconexão, porque é algo que, de fato, traz conflito, incomoda, invade, aí as pessoas ficam irritadas, começam a dar respostas que são hostis, porque estão tentando se defender, estão tentando sobreviver. Então, tem tópicos que nós precisamos colocar à mesa para mudar essa cultura. E achar que é sempre a culpa do outro, e esse era o gancho que eu queria fazer com a fala da Carla, não vai ajudar ninguém. Então, vamos parar de achar culpado do assédio, seja você alguém que está em liderança ou que é servidor, e vamos logo encontrar esse lugar possível de diálogo, de construir cultura, que não é uma coisa aqui, né? Eu também já fui gestora, é um lugar muito solitário, mas nós precisamos fazer uma escolha de mudar essa realidade e entrar no diálogo. E isso é uma diretriz, inclusive, do Christophe Dejoux, que eu falei para vocês, que é esse psiquiatra francês que traz o modelo de gestão por cooperação, que fundamenta essa cultura de respeito. Uma das chaves que ele dá é diálogo. Em cima do diálogo, você consegue trabalhar reconhecimento tanto do que é bom, quanto do que precisa ser melhorado, quanto das potências, quanto das limitações, como a Carla traz, mas também o reconhecimento do que nós podemos ser juntos, reconhecimento de que o trabalho não é só produzir, mas é viver juntos, é isso que ele traz. E junto com isso vem confiança e valorização do que somos juntos. Eu sou apaixonada por esse modelo do Dejoux, usei com a minha equipe, foi uma experiência incrível, foram 5 anos de projeto vinculado ao gabinete da reitoria da universidade, e foi uma experiência transformadora
poder ser gente com todas aquelas gentes que a gente trabalhava, né? Então, vale muito a pena a gente ter fé. Venha com fé e vamos construir essa possibilidade juntos. Obrigada, Liz. A gente está aqui encaminhando para o final já, estamos nos 10 minutos finais. Eu queria, só antes de passar a palavra para vocês, para as considerações finais, queria destacar aqui alguns pontos que quer dizer, eu teria muitos caminhos, muitas coisas para dizer, mas enfim, o tempo aqui chegou, né? Então, queria destacar alguns pontos que vocês trouxeram, assim, para reforçar, né? Primeiro, esse do pedir ajuda, e que o pedir ajuda não é só o assediado, né, que tem que pedir ajuda, né? Mas de que o gestor que está com receio, que não está sabendo lidar, porque realmente tem essas situações difíceis, né, da pessoa, né, que tem essa condição de se sentir vítima, de não conseguir reconhecer os seus erros. Então, o gestor ele precisa de pedir ajuda também, e tem essas ferramentas, né? Eu achei muito interessante você colocar a comissão também como um ponto de ajuda aos gestores. A gente tem aqui acompanhamento, gerenciais, psicólogas que trabalham com gestão, mas a gente também pode. E eu vejo que muitas vezes os gestores ficam inseguros o que vem antes do assédio é uma tremenda insegurança de como lidar com aquela situação. E aí a pessoa vai se fechando cada vez mais, interditando esse diálogo, porque ela tem medo de chegar ali naquela equipe, naqueles que viraram estranhos, né? Porque eu não consigo acessar as pessoas. Então, eu achei que esse é um ponto muito importante para a gente destacar, esse pedir ajuda, e esse não é só para quem está se sentindo assediado, é para quem está com dificuldade, para quem não está conseguindo lidar com uma situação, inclusive com esse medo, né? Porque quando surgem as comissões, há muitas pessoas que têm medo. Né? Eu não posso, então, isso é assédio, isso não é, né? Eu também acho que se a pessoa tem dúvida, é o momento de olhar bem para o seu para si mesmo, mas isso de pedir ajuda eu acho que é uma chave muito importante de ampliar isso, esse campo do pedido e da obtenção da ajuda. Também tem um ponto que eu acho muito importante destacar, isso do apoio no erro, né? Que eu acho que as pessoas elas que trabalham sem ter uma confiança nos gestores de que se eu errar, porque a gente vai errar, gente, todo mundo vai errar. E se eu tiver medo de errar, porque eu não vou ter segurança emocional ali, não vou ter um amparo do gestor ou da gestora se eu cometer um erro, fica muito difícil trabalhar, fica muito, né? E a chance de acontecer o erro só aumenta, né? Porque quanto mais tenso eu fico, menos eu consigo lidar. Então, muito importante a gente poder apoiar a pessoa que errou, né? Assim, como é que existia essa possibilidade, sem ser uma coisa, não, então se você errou, você está fora, né? Eu tenho essa possibilidade de errar até na condução da conversa, né? De errar no trabalho, de errar no comportamento, existe essa possibilidade, isso cabe, né? A questão da responsabilidade também de todos, porque é uma angústia muito grande. Eu falo aqui em nome eu estou na comissão de prevenção do assédio desde, né, de 2021, quando começou. Eu tenho uma angústia muito grande de não ver que as coisas não avançaram do jeito que a gente achava que podia avançar, de como a gente ainda está em alguns aspectos engatinhando, mas como assim? E aí foi esse ano, né, no fim do ano passado, dizendo que eu me dei conta, não, a gente não tem que fazer isso sozinho, a gente não tem nem condição, né? E aí a gente fez um projeto piloto, está em curso aqui, foi com o apoio da diretoria do foro, para que a gente amplie essa consciência da responsabilidade, de que a responsabilidade de muitas partes, né, muitos pontos dentro da administração temos, né, como administradores, gestores, responsabilidade, não somos só quem está na comissão, não é só o presidente do tribunal, não é só o diretor do foro, como nós temos que dividir essa responsabilidade, porque esse caminho está em construção, né? E a gente não tem esse caminho. Então, quando a gente fica tentando fazer sozinho, não dá certo, é frustrante. Às vezes a gente não tem uma resposta maravilhosa e linda para dar para quem chega na comissão, mas se a gente tiver essa consciência de que todos nós estamos juntos nesse caminho, eu acho que fica mais fácil, né? Porque até as expectativas do que a gente pode ter, todo mundo se responsabiliza, que daí também é uma coisa da linguagem da justiça restaurativa, a gente precisa se responsabilizar todos, né? Porque não existe um conflito. É claro que a gente pode ter uma situação, né, de um gestor que está completamente equivocado, tem um problema de conduta muito séria, né? Mas isso vai estar apoiado em algumas outras, em outras condutas que estão ali junto. Eu acho que o melhor que eu posso fazer é sempre olhar para a minha responsabilidade na situação e juntos ver assim, o que é a minha parte, né? Eu ter essa minha reflexão e o que é do outro, porque se a gente achar a nossa parte é o mais fácil, né?
Essa é a parte que a gente pode transformar. Então, eu queria só destacar esses pontos, agradecer vocês, assim, Ô, imensamente. Fê, a Ah, gente está com duas perguntas aqui no chat. tá. Posso Ah, fazer tá. rapidão? Peraí. Eu tenho uma questão assim. Ai, meu Deus, peraí, que entrou no lugar errado. É... Falar sobre as dificuldades do gestor que pratica o assédio não vulnerabiliza aquelas pessoas que sofrem assédio. Não que haja diferença entre as dores humanas, mas nos acessos, nos acessos à resolução. Peraí. E Não que haja oportunidade de transformação, isso mesmo. Ah, tá. Não que haja diferença entre as dores humanas, mas nos acessos à resolução e oportunidades de transformação. E a outra pergunta é: existem situações que o assediador que foi repreendido passa a ser assediado? Tá, eu queria só falar rapidinho, assim, eu vou pedir para a gente fazer bem rapidinho por conta do tempo, mas Kátia, eu não acho que falar sobre as dificuldades do gestor não a gente não vulnerabiliza as pessoas que sofrem assédio. Eu acho que a gente amplia o olhar, né? Porque nessa condição de que dessa chamada geral de responsabilidade, porque se a gente não falar da vulnerabilidade do gestor, a gente vai estar mentindo, né? Porque quem aqui não tem vulnerabilidade, né? Então, eu acho que a gente tira do né, do contexto, algo que é necessário. E a gente não está falando isso no sentido de passar a mão na cabeça, porque a gente está chamando a todos para responsabilização. Mas, na minha opinião, eu não vejo como uma vulnerabilização mais das pessoas que sofrem assédio, porque também eu estou falando, muitas vezes a gente vê, né, aqui dos casos de assédio, são condutas que vão se construindo dentro de um contexto, e isso não excusa, não falar, ele fez isso, porque isso não importa, mas importa quando a gente vai reconhecer a responsabilidade de cada um e a história de cada um. Eu não posso olhar só e acho que isso conversa, né, muito com o que a Carla trouxe aqui da justiça restaurativa. Eu não poderia olhar só para a pessoa que sofreu assédio sem entender esse contexto, porque senão eu não consigo transformar esse conflito. Mas vamos deixar elas falarem. E é sim possível, né? Que uma pessoa que. A gente tem até um caso concreto na SEAMA de uma pessoa que ela era denunciada e ela noticiava assédio e também tinha uma notícia de assédio contra ela. Então, isso é muito possível. Então, eu vou pedir para vocês, nas considerações finais de vocês, assim, breves, assim, que a gente está nos últimos 4 minutos aqui, abordarem essas duas questões e fazerem as considerações finais. Eu agradeço desde já. De fato, é bem sensível, né, quando a gente traz esse lugar do gestor também como ser humano que também erra e que tem um contexto, a maioria dos assédios não acontece por intencionalidade, tá, gente? Essas pessoas estão querendo acertar, elas estão querendo fazer o melhor e acabam, diante de todo o contexto, tendo comportamentos que são inadequados, inaceitáveis e que não pode acontecer. E por isso que a gente está aqui discutindo, porque não, assédio não pode acontecer. Sobre quem é vítima, com certeza é desestruturador, traz muita vulnerabilidade, questiona a autossegurança, que traz impacto de saúde mental, da própria produtividade, é um dano enorme para quem sofre assédio. E aí parece que se a gente discute a vulnerabilidade do gestor, a gente está desconsiderando de quem é vítima. Não, nós não estamos desconsiderando ou diminuindo. É muito grave o que acontece com a vítima. Como aqui a perspectiva é falar como é que a gente muda essa condição de prática do assédio, a gente acabou trazendo também essa responsabilidade intensa sobre o gestor de mudar isso tudo. Por isso que traz essa ênfase maior. Né? Eu acho que a gente não consegue avançar mais nessa discussão, é um começo de conversa, porque na verdade
é uma história que tem sido construída, nós estamos nos primeiros passos e tudo isso nos ajuda a pensar de maneira muito responsável para onde a gente vai seguindo. E eu queria finalizar dizendo, sim, as relações no trabalho são essenciais, nós precisamos cuidar delas, mas nós precisamos também cuidar da gente, das relações que não nos são caras, porque às vezes a gente coloca sobre o trabalho uma expectativa que ele não pode responder. A gente espera do trabalho afetos, identidade, que ele traz uma parte, mas não tudo. Então, não deixe de cuidar das suas relações, onde você é de fato insubstituível, na sua família, com as pessoas à sua volta, porque falar de saúde das relações não é só a saúde das relações no trabalho, mas é também fora deles. Então, se autorize a desligar telefone, a dizer, não, agora eu não posso. Se autorize a tirar as suas férias e a se conectar de fato com a sua família, com as pessoas que lhes são cara, porque essa vida passa aceleradamente. Se a gente não cuidar, ela vai escapar como areia, mas se tivermos consciência e uma escolha intencional, nós podemos entregar a vida na forma de sementes. Então, eu queria deixar essa mensagem final, dizer também, quem quiser continuar essa conversa diretamente comigo, eu estou à disposição. O meu arroba é @lissoboll, LISSOBOLL. Vai ser um prazer. Muito obrigada por esse encontro que me transformou. Muito obrigada, Carla, pela tua generosidade em compartilhar e em mexer muitas coisas aqui. A doutora Maria Fernanda, pela confiança, por esse espaço, por abrir, né, essa possibilidade de troca. E parabéns pelo trabalho que vocês já têm feito. É um passinho por vez, né? Então, reconheçam também tudo que vocês já conseguiram fazer. Obrigada. Bem, eu agradeço muitíssimo por essa oportunidade, né? Eu acho que vocês já falaram bastante sobre essa pergunta, né? De será que não é? Mas é isso, né, gente? O assédio ele é sistêmico. E por ser sistêmico, todos nós estamos implicados. Nós não somos estanques nos nossos papéis. A gente troca o tempo todo. Então, hoje você é gestor, daqui a pouco você não é, hoje você oprime, daqui a pouco você é o opressor, aí você está na vítima, mas você não está mais. Então, assim, a gente precisa, eu acho que precisa ter esse olhar sistêmico, tanto para a vida como para as organizações. E eu agradeço muito, muito mesmo, e realmente espero que nós tenhamos coragem, né? Guimarães Rosa, ele diz que o que a vida quer da gente é coragem. E é isso. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, né? Queria só reforçar aqui, agradecer a Liz muito, porque ela achou um espacinho aqui na agenda para estar aqui com a gente. A Carla também estava disposta, se fosse ser presencial, ia vir para cá, se não fosse, ia fazer dali. Muito obrigada por, assim, vocês duas terem atendido prontamente e por tudo, né? Realmente, pela generosidade de tudo que vocês partilharam aqui. Antes só da gente terminar, eu só queria lembrar que amanhã a gente continua aqui com a nossa semana e nossa próxima roda vai ser sobre a discriminação da pessoa com deficiência no mesmo horário, no mesmo link, amanhã das 17 às 19. Eu convido a todas as pessoas que nos assistiram a continuar acompanhando a gente. Boa noite, muito obrigada.